Há meio século, o Pink Floyd lançava Dark Side of the Moon, um álbum que veio a se tornar um dos mais vendidos de todos os tempos e uma das expressões artísticas mais importantes do século XX. Hoje nós vamos falar a respeito dessa obra-prima. Vamos falar de música. O Dark Side of the Moon foi lançado em 1º de maio de 1973. Ele é o 8º disco do Pink Floyd. Então, o Pink Floyd já era uma banda bem experimentada, bem rodada até então, né? Esse era o 8º disco da banda. Se você pensar bem, há várias bandas por aí que nascem e morrem e não fazem 7 discos. E ainda o Pink Floyd não tinha se tornado uma banda de muito sucesso. Eles ainda estavam batalhando ali. Como eu disse, há várias bandas de imenso sucesso que começam e terminam e não fazem 7 discos. Então, o Pink Floyd estava mesmo já com uma carreira longa, mas ainda não tinham atingido o objetivo que era de se tornar uma banda de sucesso. Como eu disse, Dark Side of the Moon, o 8º disco da banda, foi todo feito no Abbey Road, o estúdio lendário em Londres, que todo fã de rock mais interessado já ouviu falar. Ele dá um nome a um disco muito importante dos Beatles, Abbey Road. Esse disco foi todo feito lá entre os dias 30 de maio de 72 e 9 de fevereiro de 73. Então, vários meses aí para fazer esse álbum, que não é de surpreender, porque quando você ouve o álbum, você percebe que é um álbum bem complexo de se fazer, né? Não é um álbum que é feito de um dia para o outro, em uma semana, enfim. Super normal isso aí. Ele se tornou o 3º álbum mais vendido de todos os tempos, com 45 milhões de cópias. Ele está atrás de Thriller, do Michael Jackson, e Back in Black, do AC/DC. Mas a gente tem um asterisco aí, porque existe uma coletânea do Eagles, né, a banda americana, que vendeu muito e está em 2º lugar. Mas é uma coletânea, não é um álbum de estúdio ali. É uma coletânea de músicas de vários álbuns dos Eagles, né? Então, colocado esse ponto aí, a gente percebe a importância do Dark Side of the Moon. De fato, o 3º disco, o 3º álbum, vamos dizer assim, mais vendido de todos os tempos, né? Constantemente esse álbum ficou nas paradas por 714 semanas. Isso dá aproximadamente 14 anos. O álbum ficou ali entre os mais vendidos, uma coisa absolutamente incrível. Até então a banda vinha sendo muito... A banda vinha muito mal nos Estados Unidos. Não conseguiam emplacar no mercado americano. Toda banda, todo artista quer emplacar no mercado americano. É o sonho de todo mundo. É o maior mercado, é onde a grana tá, né? Então, o Pink Floyd estava bem frustrado com isso aí, mas com o Dark Side of the Moon, eles já chegaram com o pé na porta. Então, eles estavam praticamente desaparecidos nos Estados Unidos, mas quando chegaram, já chegaram com o Dark Side of the Moon. Os 7 discos anteriores não tinham feito quase nada nos Estados Unidos, mas o Dark Side of the Moon arrebentou. O Pink Floyd até então não era que era uma bandinha assim, sabe? Uma bandinha de garagem, não é isso. Era uma banda profissional que já tinha estrutura, 7 discos gravados, coisa, né? Como eu disse, não é toda banda que grava 7 discos. Faziam turnês, só que o negócio não tinha ainda estourado, não tinha virado o sucesso que eles estavam buscando, né? Eles venderam sem um single com Dark Side of the Moon. Eles chegaram nos Estados Unidos e sem um single, sem pegar uma música ali pra trabalhar, eles já venderam 1 milhão de cópias. Então, uma coisa impressionante que foi feita com Dark Side of the Moon. Teve um trabalho de marketing por trás, diferenciado para esse disco, mas fato é que a coisa funcionou e funcionou pela primeira vez com o disco. Como eu disse, 1 milhão de cópias sem um single, algo muito raro de acontecer. Esse single, né, foi lançado posteriormente com Money, né? O single foi Money, e aí as vendas alavancaram pra valer, porque aí Money foi pros rádios, e aí a coisa realmente virou, e como eles mesmos falam, a gente deixou de ser uma banda underground para virar uma banda que tocava em estádio lotado. O nome do disco quase que não foi Dark Side of the Moon, porque havia uma banda chamada Machine Head, que eu confesso que nunca tinha ouvido falar, nunca ouvi nenhuma música, até onde eu sei, mas existia essa banda Machine Head, que tinha um disco lançado em 72 com esse nome, Dark Side of the Moon. Então o Pink Floyd decidiu abandonar esse nome. E aí o disco, começou a ser chamado de Eclipse, A Piece for Assorted Lunatics. Mas o disco lá do Machine Head foi tão mal, que o Pink Floyd falou, não, vamos voltar e usar o nome Dark Side of the Moon, que não vai ter problema nenhum. A capa, vamos falar aqui da capa.
que pra mim é uma das capas mais... Se não é... Não uma das mais, a mais sensacional de todas, a mais impactante. É uma capa incrível, eu não consigo aqui pensar, tô tentando pensar com meus miolos aqui, tentando vir à cabeça uma capa tão incrível quanto a capa de Dark Side of the Moon. Eu realmente não consigo pensar. É linda, é simples, é impactante. Ela é exatamente o que o Richard Wright disse que pediu ao designer. Quando eles sentaram pra dizer o que eles queriam da capa, ele falou: eu quero algo simples, arrojado e dramático. Então tem que ser simples, tem que ser impactante e tem que ser dramático. E essa capa foi feita por dois caras, dois ingleses chamados Storm Thorgerson e Aubrey Powell. E eles tinham uma empresa, né? um escritório, uma companhia de design que chamava Hypnosis. E foram eles que fizeram essa capa mais uma vez. Por que eu tô dizendo mais uma vez? Porque eles já tinham feito várias capas pro Pink Floyd em álbuns anteriores. Aquele álbum da vaquinha, né? Do disco Atom Heart Mother é dele. Ele já tinha feito outras capas também. E esses ingleses eram famosos, assim, no meio artístico. Fizeram capas pro Led Zeppelin, vários artistas, né? E bandas. Ele tirou a ideia quando ele tava... Eles tiveram várias ideias, mas a ideia que deu certo ele tirou de um livro de física. Ele viu lá o prisma num livro de física, a luz entrando e saindo, dando aquele efeito do arco-íris, e ele decidiu criar esse conceito. Agora, o interessante é que quando ele foi apresentar esse conceito para a banda, ele trouxe várias outras ideias. Ele trouxe essa era apenas uma delas. Ele não estava acreditando mais nela do que em nenhuma das outras. Mas diz ele que no momento que ele expôs todas as ideias assim, rapidamente, todos eles, os 4, falaram essa daqui. E diz ele que ficou um pouco frustrado, falou: pessoal, vamos considerar essas outras aqui também, que eu tive um trabalho danado pra fazer. Palavras do cara mesmo, ele contando. E diz ele que a banda simplesmente ignorou. Não, é isso aqui. E bola pra frente. Então, a história foi essa, né? Eles viram e acharam incrível. E ele diz que teve a ideia do prisma, que combinou muito com o Floyd, porque a questão das luzes, ele já tinha trabalhado com o Floyd antes, conhecia muito a banda, sabia da questão das luzes que eles usavam nos palcos e tal. Então, casou completamente ali a questão, né, do arco-íris com o conceito da banda. E, no momento que a banda viu a pirâmide ali, o prisma com o arco-íris, decidiram automaticamente, foi uma decisão muito rápida que eles fizeram. O Dark Side of the Moon, qual foi o contexto? Como que a banda estava nesse momento? Quem conhece o Pink Floyd sabe que a banda tinha tido um problema muito sério lá no início, no fim dos anos 60, que o Syd Barrett, o compositor, líder, né, guitarrista, cantor da banda, tinha enlouquecido. Ficou realmente louco e não conseguia mais trabalhar, não conseguia mais viver uma vida normal. E daí chamaram o David Gilmour, que já tinha tocado com eles lá atrás, né, nos primórdios da banda, na faculdade, se eu não me engano, mas tinha saído para fazer outras coisas da vida. E aí eles chamaram o Gilmour de volta para ajudar ali o Syd Barrett nos shows, porque o Syd Barrett não estava dando conta de tocar e cantar. Chamaram o Gilmour para dar aquela assistência ali, e por um momento o Pink Floyd teve 2 guitarristas. Mas chegou um momento que o Syd Barrett não aguentava, não tinha condições mais, e ele teve que sair da banda, né? E aí a banda ficou sem um compositor. Sem um vocalista, sem a liderança. E nesse momento, quem conhece ali os discos do Floyd, percebe que eles... É como se, assim, eles estivessem jogando som pra fora. Eles estavam procurando uma direção, a banda parece meio perdida, e eles entram naquela... muito influenciados pela questão da psicodelia que o Syd Barrett criou no primeiro disco, né? O primeiro disco, The Piper at the Gates of Dawn, é um disco que a ideia, as músicas são praticamente todas do Syd Barrett, aquela coisa bem psicodélica dos anos 60 ali, e o Pink Floyd continuou nessa linha, e eles exploraram esse lado da psicodelia ali, mas ainda um pouco perdidos, né? E eles não fizeram nenhuma música de sucesso internacional, uma música que fizesse a banda ser conhecida. E o Roger Waters, palavras dele aqui, ele diz: foi uma coisa boa nós não conseguirmos escrever singles. Talvez não teríamos feito um trabalho tão interessante. Então, durante aquele momento ali de experimentação, eles fizeram muitas coisas interessantes, né? E os próprios membros da banda, do Pink Floyd, percebiam que o Roger Waters, que tinha assumido ali meio que o cargo de liderança da banda, ele não era um grande escritor. Ele foi um cara muito persistente, com muita vontade, que conseguiu começar a escrever músicas boas.
mas isso não aconteceu do dia pra noite, e o Pink Floyd tava num momento meio perdido ali durante esses discos, né? O Gilmour fala que ele, palavras do Gilmour, eu comecei a me desapaixonar com aquela coisa estranha psicodélica. Então Pink Floyd era muito psicodélico mesmo, e o Gilmour, não tô aqui fazendo um juízo de valor, se isso é bom, se isso é ruim, é um momento da banda, e o que o Gilmour falou é que ele estava começando a encher o saco daquilo ali, né? E aí ele fala, Echoes, né, que é o lado B inteiro do disco Metal, uma música de 25 minutos, o Gilmour fala, Metal foi o momento onde nós meio que encontramos aonde nós estávamos indo. Echoes, em particular, é um bom passo à frente, foi um bom passo à frente para nós. Então você percebe ali, quem conhece a música Echoes, se você não conhece, se você gosta tem uma simpatia, tem vontade de conhecer Pink Floyd, ouça, mas tem que ouvir com atenção, tá? Não é uma música que você vai ouvir e vai digerir de uma hora para outra. É uma música de 25 minutos, mas é espetacular. Ela abre o filme Live in Pompeii, é a música de abertura, o filme começa com essa música. Se você nunca viu o filme Live in Pompeii, faça um favor a si mesmo e assista. Você vê ali uma banda nos anos 70 tocando, aquele som cru, 4 caras ali, na Pompeia, na Itália, o sol rachando. É muito interessante, e eles estão mandando ver ali uma banda realmente espetacular que já estava se encontrando. A banda estava se encontrando ali, e é o que o Gilmour fala. E você percebe que Echoes, quem conhece a música, ela tá em total harmonia com o som que viria a ser o Dark Side of the Moon. E está em desarmonia com aquele som psicodélico muito pesado de antes do Pink Floyd. Então, é claramente, em palavras do Gilmour que falando, eles estavam encontrando o caminho que viria a se tornar, né, o Dark Side of the Moon. Como foi a criação, o processo de criação e composição das músicas do Dark Side of the Moon? Isso é muito interessante, né? Eles começaram a compor dentro de um balcão, fazendo jams, né? Pra quem não sabe, jams é quando a banda se junta sem... vamos tocar essa música. Não, eles simplesmente começam a tocar, os músicos vão entrando e a coisa vai saindo ali totalmente no improviso. Isso é uma jam, né? E aí eles começaram a compor assim, numa jam, em jams, que eles estavam fazendo dentro de um galpão que pertencia aos Stones. Então o Roger Waters fala, não tem ideia de quantas coisas a gente escreveu ali, quantas músicas, quantas ideias nós tivemos ali. E nesse momento o Roger Waters, no início ali nessa época ali de Echoes e Dark Side of the Moon, o Roger Waters assumiu a liderança para escrever as letras. Dark Side of the Moon é o primeiro disco onde o Roger Waters escreve todas as letras. E o Gilmour diz que ele gostou disso, porque ele já tinha escrito algumas letras, mas que era algo que ele não gostava muito de fazer, e essa responsabilidade, se o Roger estava querendo pegar, ele estava muito feliz com isso, e foi ótimo. Ele curtiu muito essa vontade do Roger tomar conta das letras. E o Gilmour vai mais a fundo e diz, o Roger era a força que empurrava a gente, então era de fato ali o líder da banda, né? O cara que dirigia ali, que tava no volante, né? O Richard Wright fala, a banda inteira trabalhou junto e todos estavam abertos a ideias. Foi um período muito criativo. Essa frase, ela parece uma frase boba, a banda inteira trabalhou junta e todos estavam abertos a ideias, foi um período muito criativo, parece uma frase, tá, beleza, vocês são uma banda, vocês estão trabalhando sozinhos, vocês estão trabalhando juntos aí, tem que estar aberto a ideias, trabalhando junto, só que não. No mundo real, muitas vezes não é isso que acontece. E no caso do Pink Floyd, pra frente a coisa desandou, foi indo só piorando, até que o negócio terminou lá em 83, onde o Roger Waters saiu. A relação deles ficou muito, muito ruim. O Gilmour e o Richard Wright, e o Nick Mason também, mas quem teve mais problema com o Roger Waters foi o Gilmour e o Richard Wright. Se eu não me engano, o Richard Wright foi demitido durante a gravação do The Wall. Eu não tenho certeza, mas houve um momento ali onde ele foi demitido. Você vê o tamanho da questão, né? E aí o próximo disco, depois do The Wall, que é o Final Cut, é praticamente um disco solo do Roger Waters. O Gilmour pede pra sair da produção do disco, ele fala, não vou produzir isso aí, faz isso aí. E há um tempo eu ouvi uma entrevista do Gilmour, ele dizendo que ele chegou pro Roger Waters e falou, cara, aqui tem uma música, 2 no máximo que são boas, eu não vou mexer com isso aqui. E é aquela questão do Roger Waters ficar falando de guerra, né? Que é o tema do disco The Wall. A banda já tava de saco cheio daquilo ali. E eu tenho quase certeza que o Richard Wright tinha sido demitido ali na época do The Wall e ele não tava no Final Cut, né?
E ali o Roger Waters sai do Pink Floyd, aí são processos e processos e processos. Então, uma relação muito tensa. O Pink Floyd volta, né, com o Richard Wright, o Nick Mason e o David Gilmour, fazem ali 2 discos de estúdio, fazem o Pulse, né, o ao vivo, e enfim, mas sem o Roger Waters. O Roger Waters não tem nenhum envolvimento. O momento que eles se juntam é em 2005, no Live 8, né, que é um show histórico. Não histórico no sentido musical, porque musicalmente a coisa não tá ali redondinha, mas é muito legal ver os 4 ali no palco, né, os 4 tios lá tocando, incrível, emocionante de fato. Eu lembro de que eu fiquei com a televisão ligada pra hora que eles iam entrar, né? O Live 8 era um festival, ninguém sabia exatamente a hora que eles iam entrar. Vi ao vivo, assim, emocionante. E eu conheço uma mulher que estava lá. Muito legal. Lá em Londres, né? Onde eles tocaram. O seguinte, depois desses parênteses aí, né? Das brigas do Pink Floyd, era um momento, novamente, que eles estavam ali curtindo, a banda tava coesa, todo mundo querendo fazer a mesma coisa. O que tava rolando? O Roger Waters, ele tinha a ideia de trazer a banda mais pra terra, vamos dizer assim, sair um pouco da viagem. Ele queria que um álbum tivesse letras mais diretas, coisas mais concretas, assim. E a banda gostou muito disso, né? Foi ao encontro do que o Gilmour tava falando, da questão que ele tava de saco cheio já daquela psicodelia pesada, né? Então eles decidiram fazer um álbum conceito, né, criar ali o Dark Side of the Moon como um conceito, né, um álbum que teria um tema ali, e a banda decidiu fazer isso aí. Então o Richard Wright até fala, foi a primeira vez que a gente realmente planejou a coisa do início ao fim. E aí o disco, o tema do disco, o Roger Waters queria falar a respeito de coisas que fazem as pessoas no mundo moderno enlouquecerem, né? O Nick Mason fala, o disco é sobre pressões da vida, o mundo, as preocupações, viagens, imortalidade, dinheiro. O Roger achava a banda anteriormente muito abstrata, queria falar de algo mais concreto das pessoas do dia a dia, né? O Pink Floyd era uma banda que eles eram já, vamos dizer assim, uma banda rodada, 7 discos, e também fazia muito turnê, tinham vários shows, não era uma super banda como a gente conhece hoje, mas era uma banda que trabalhava, os caras tinham que fazer show. Então não era... já que a banda não tá fazendo sucesso, eles passavam o dia inteiro em casa. Não, eles tocavam, viajavam, já era uma banda com uma certa estrutura, estavam trabalhando pesado, mas ainda não tinham atingido o objetivo de vender muito e de ficarem ricos e famosos. Essa é a palavra, o Roger Waters, eu acho que o David Gilmour também fala claramente isso, palavras literais dele. Nós queríamos ficar rich and famous, ricos e famosos. A gente do rock and roll, né, eu me incluo nessa galera aí, muitas vezes a gente tem assim, essa banda aí tá só atrás de dinheiro. Galera, todo mundo tá só atrás de dinheiro. Todas as bandas estão atrás de dinheiro. É raro um artista que tá ali pela arte pura. O desafio é você misturar as duas coisas. Você fazer um disco, uma música, um trabalho autêntico, original, bonito, inovador, que mexa com as pessoas e ao mesmo tempo que venda. O desafio é esse, né? E quem consegue fazer isso são os verdadeiros gênios. Mas tem que vender, tem que ganhar dinheiro. Se não tem milho, não tem pipoca. Se não tem milho, uma hora a banda vai acabar. Então, o Pink Floyd só virou o que virou porque eles fizeram o Dark Side of the Moon, eles perseguiram esse objetivo e fizeram um disco que realmente vendeu, né? E aí eles estavam nesse processo, como eu disse, de trabalhar, né? Estavam ali trabalhando duro, fazendo muito show, na correria, e ao mesmo tempo gravando o disco. E aí o Nick Mason fala, antes das gravações piratas existirem, né? Você ter esses lançamentos, né, que a gente chama de bootleg. A gente fazia muito, era um ótimo jeito de você compor tocando ao vivo. Então, no momento de fazer o show, eles não tocavam só músicas dos discos anteriores, eles tocavam as músicas novas, que viriam pro próximo disco. Esse era um processo criativo também, onde as músicas se desenvolviam ali no ao vivo. E aí o Nick Mason fala, antes das gravações piratas, fazer isso era um ótimo jeito de criar as coisas, porque quando você entra no estúdio, você já tá ensaiado. Então, você ganha muito tempo no momento que você usa... No momento que você entra no estúdio, né? As músicas já estão ali bem mais prontas do que começar tudo do zero no estúdio, né? Então eles usavam a estrada muito como uma maneira de desenvolver as músicas que iriam entrar no disco, né? Vamos falar aqui a respeito das músicas. Não vou falar de todas, não vou falar de tudo, porque senão a gente vai ficar aqui até semana que vem. É um disco muito rico, tem muita coisa. Eu tive que fazer uma curadoria das informações aqui. Eu quero falar a respeito de algumas músicas... e alguns pontos interessantes a respeito delas. A segunda música do disco, né, Breathe,
que uma música muito simples, basicamente um Mi menor e um Lá maior, breathe, breathe in the air, e o Roger Waters fala que eles entraram lá no galpão dos Stones e começaram a fazer assim, pensar assim, aqui, vamos tocar Mi menor e Lá maior aí por não sei quantas horas e vão ver que sai. Aí ele fala, a gente conseguia tocar tipo por 5, 10 minutos e depois parava. Mas a música saiu assim, né, ali, tocando e desenvolvendo as coisas em cima ali. Uma música muito simples, mas que é uma música sensacional do disco, né? Interessante nessa música é que o Richard Wright, ele colocou um acorde que ele tirou de uma música do Miles Davis, do disco Kind of Blue, que é provavelmente o principal disco do Miles Davis. Não sou um expert na carreira do Miles Davis, mas eu tenho certeza que é um dos principais. Com certeza ele tá no top 3 dos discos do Miles Davis, mas eu tenho quase certeza que é o principal disco dele, chama Kind of Blue. E o acorde de Breathe, que também aparece em Time, né? Porque no fim de Time você tem ali uma repetição de Breathe. Aquela hora que você tem aquela quebrada, não sei se você vai lembrar, eu cantando aqui. Tan, tan, breathe. Aquela hora que faz. Tan, tan. Essas duas caidinhas. Tan, tan. Então, esse segundo acorde, esse tan, tan, ele tirou do Miles Davis. E ele fala que a inspiração dele é o jazz, é de onde ele busca as inspirações, é a maior inspiração dele como músico. E ele colocou esse acorde que ele teve a ideia do Miles Davis. Eu sempre tive a impressão, depois que eu vi isso, obviamente, eu sei desse detalhe há muito tempo, eu sempre tive essa percepção que eu não sei se tá exata, mas eu vejo o Pink Floyd da seguinte maneira: o Roger Waters é aquele cara, o líder, o cara que escreve as letras, o cara que vem com as ideias, o Gilmour, o cara que põe a melodia, que dá aquela doçura para as melodias do Pink Floyd, a voz dele incrível, os solos muito melódicos, né? Dá mesmo a melodia, aquela melodia bonita, aquela coisa que faz a música ficar mais pop, vamos dizer assim. Isso é o Gilmour. E o Richard Wright muitas vezes vem com aquele elemento do jazz, uns acordes meio atravessados, que, se feitos de maneira inteligente, como ele fazia, fica sensacional, né? Então, sempre vi o Pink Floyd como essa mistura. A acidez, a vontade, a crítica do Roger Waters, a questão dele, né, das letras, dos temas, a melodia do Gilmour, a doçura ali das linhas melódicas do Gilmour, das músicas do Gilmour, e esse tempero do jazz do Richard Wright. Acho que o Pink Floyd tem muito disso. Então essa música tem esses elementos aí bacana. A terceira música, On The Run, que é uma música eletrônica, né? A terceira música ali, depois de Breathe, é uma música que foi muito futurística pra época, porque fizeram num sintetizador, aquele som ali não existia. Eu sei que pra quem for mais novo, ou quem não se ligar muito na história da evolução da música, ouve aquilo ali e fala, uma música eletrônica, coisa boba. Para os dias de hoje, realmente, é algo extremamente simples, qualquer pessoa pode fazer. Qualquer pessoa pode reproduzir, né? Fazer, criar é outra história, mas qualquer pessoa pode reproduzir. Então é algo simples, mas naquela época não era. Foi algo muito diferente, muito revolucionário. E eles vinham fazendo, como eu disse, nos shows, desenvolvendo as músicas. Eles sabiam que eles queriam um momento instrumental nessa parte do disco. Eles estavam tocando ali uma música onde o Gilmour ficava fazendo algumas coisas na guitarra, usando uns ecos, uns delays. Mas eles não estavam muito felizes com isso. E aí no estúdio, no momento que eles estavam no estúdio, apareceu um sintetizador lá. O Gilmour fez uma sequência, começou a brincar com o sintetizador, gostou, falou, não, vamos usar isso aqui. Aí o Roger Waters chegou, gostou da ideia, gostou do sintetizador e falou, não, mas pode ficar melhor. E mexeu lá e fez a sequência dele, e o próprio Gilmour admite. Para minha irritação, a programação do Roger era melhor. Interessante é que essa cena do Roger Waters criando essa música, ela está imortalizada no filme Live in Pompeii, que tem uma cena lá do filme onde o Roger Waters está no estúdio e é exatamente o momento onde ele está mexendo, desenvolvendo, né, a música no sintetizador lá. E essa música são 8 notas tocadas lentamente, tocam 8 notas e depois eles aceleram. E eles vão acrescentando barulhos. E a música, segundo o Roger Waters, tem a ideia de passar a questão do medo,
do terror de morrer em um acidente de avião. Diz ele que tinha esse medo de morrer em acidente de avião. Na época eles viajavam muito pra tocar, né? E ele fala, eu acho que é algo que acontece com todo mundo. Em momentos da vida, quando você viaja muito de avião, você tem aqueles momentos que você começa a ter muito medo de avião, aí começa a passar, você vive uma época que você se acomoda com aquilo ali, aí depois a neura volta. Então a música tem essa ideia, passar essa ideia da urgência, do medo, da tensão ali de ter um acidente de avião. E a música tem esses elementos, né? De sons ali nela. E aí um detalhe interessante para novamente trazer para perspectiva o tão complicado que era fazer isso, o próprio engenheiro de som, Alan Parsons, acho que chamava, não sei se ele tá vivo ainda, ele diz que foi muito difícil fazer essa música em particular, porque a mixagem na época não tinha computador para você automatizar as coisas e fazer tudo em partes e você conseguir né, fazer a edição que nós temos hoje. A coisa era feita no ao vivo. O Gilmour diz, naquela época, a mixagem era como uma apresentação ao vivo. Tudo era feito como em um show. Então eles até citam que no momento de trabalhar essa música, de mixar a música, todos eles estavam com as mãos na mesa de som. Então, ali, cada um controlando alguma coisa, você tinha ali dezenas de mãos na mesa de som para fazer essa música. Algo que hoje parece ser muito simples, fácil de realizar em um estúdio moderno. Na época, foi um desafio para eles. E foi uma música que marcou aí, vamos dizer, o início da música eletrônica. Então foi uma música bem revolucionária nesse sentido, né? Depois dessa música a gente entra em Time, que tem a introdução ali daqueles relógios, uma curiosidade de Time também. Esses relógios já estavam gravados pelo próprio Alan Parsons, o engenheiro de som. Ele já tinha gravado para um outro trabalho dele, então ele tinha essa gravação. E ele sugeriu música Time aí e tal, vamos fazer essa introdução. Então aqueles relógios batendo ali foi uma contribuição do engenheiro de som. Agora não foi fácil sincronizar, né? Você pegar ali, sincronizar tudo certinho, todos os relógios para baterem ao mesmo tempo. Eles também descrevem que foi um processo complicado na época, tudo feito no manual, tudo contado no relógio, sinais de mão, né, para a hora de dar o play e tal. Então bem complexo isso aí. E Time uma música incrível, épica, uma das músicas mais sensacionais que eu já ouvi na minha vida. E eu posso dizer assim, um solo de rock mais espetacular de todos. Eu simplesmente adoro o solo de guitarra de Time. Eu acho ele a perfeição, assim. O timbre, a melodia, o jeito que ele se encaixa na música. É incrível. A melodia da música é muito boa e o solo complementa isso aí. Eu sou apaixonado com esse solo do Gilmour. Acho que ali é um momento, assim, de um dos momentos de total genialidade dele, mas eu acho que é o maior momento dele de genialidade como um guitarrista. E ele diz que esse solo, provavelmente, a ideia do solo foi criado no ao vivo ali, como eu disse, né? Tocando as músicas nos shows, desenvolvendo ali durante as turnês, durante a turnê, né? Anterior ao disco. Mas ele fala que quando você vai no estúdio, né? Ele dizendo como é que é o processo dele criativo, você vai pro estúdio, você vai, faz um take, dá o play, grava, né? Dá o rec ali pra gravar, e você manda ver, e depois você vai ver o que saiu. E depois você tenta algumas outras vezes. E aí ele diz, geralmente os primeiros takes são os melhores. Você depois se pega repetindo aquilo que você fez nos takes anteriores, né? Então, o processo dele de criação era um processo muito, assim, muito espontâneo, que saía muito rápido. Ou saía ali no show, ou saía nos primeiros takes no estúdio. E segundo ele, o solo de Time foi feito mais ou menos nessa levada aí. A letra de Time é muito incrível também. É um tema que todo mundo na vida já se identificou com aquele momento ali. Qual rumo tomar na vida, o tempo tá passando, o que eu vou fazer. Uma letra sobre crescer, o que você vai fazer no futuro. E aí, né? E o Roger Waters, muito interessante, ele fala que é o seguinte, a ideia dele, de onde surgiu a ideia dele escrever Time, ele fala que a mãe dele era obcecada por educação, e a gente vê isso no disco The Wall, né? Ele fala bastante sobre isso lá. A mãe dele era obcecada por educação, e o argumento dela era o seguinte, a educação que vai te preparar para a vida que vai vir, para a vida futura. E diz ele que um dia, acho que ele tinha 29 anos, 29, eu não me lembro mais a idade, mas ele já era um adulto. Ele percebeu que a vida não ia começar.
A vida já tinha começado há muito tempo. Tinha começado lá atrás, no momento que ele tinha nascido. E ele tinha que tomar as rédeas da vida. E a coisa não era pra amanhã, era pra anos atrás. Então ele fala que isso foi um choque pra ele. E foi aí que ele escreveu Time. E aí tem até uma passagem de Time que ilustra bem isso, que ele fala: You were young and life is long and there is time to kill today. And then one day you find 10 years have got behind you, no one told you when to run, you missed the starting gun. Ou seja, você é jovem, a vida é longa e há tempo pra você matar hoje. E aí um dia você descobre que 10 anos se passaram, 10 anos ficaram atrás de você. Ninguém te disse quando correr. Você perdeu o tiro inicial, né? Quando correr, porque as corridas tem o tiro inicial, né? A armazinha que dá o tiro pros corredores correrem, né? Ou seja, você é jovem, a vida é longa, tem tempo pra você perder hoje. E aí chega um dia que você vê que 10 anos se passaram. E aí você percebe que ninguém te disse quando correr. Você perdeu ali a oportunidade, o tempo passou, né? Então, muito, muito interessante. É uma música perfeita em todos os aspectos, né? The Great Gig in the Sky, que vem depois de Time, o grande show no céu, né? A composição ali do Richard Wright, os acordes do Richard Wright. Muito interessante, o Richard Wright novamente com essa pegada dele meio jazz. Pra quem toca ali, os acordes, ele inicia num Si menor e ele vai, inicia no Si menor, vai pra Fá, o que não é uma coisa, não é uma progressão comum. E ele vai caindo pra Si bemol. Então, Si menor pra Si bemol, quem toca aí sabe que é um negócio que não faz muito sentido. Ele, inclusive, fala isso, que é uma coisa que os acordes foram feitos ali, e ele de algum jeito conseguiu dar uma ordem para aquilo, e isso é algo muito difícil de fazer. Você fazer uma melodia bonita, uma melodia que funciona, uma coisa melódica, agradável aos ouvidos, que foge da escala tonal ali principal, é muito difícil, é coisa que realmente é só quem é muito bom consegue fazer. E o Richard Wright fez nessa música. Diz ele que a banda precisava de 5 minutos de música a mais ali, queriam fazer algo instrumental. Não tinham essa música, diz ele que, como sempre, quando precisava compor algo, sentava no piano, e diz ele que automaticamente os primeiros acordes vieram e ele desenvolveu daí. Agora a voz, né, aquela voz incrível que é, né, o principal da música, ela foi gravada por uma moça chamada Claire Torrey. Ela foi gravada no dia 21 de janeiro. Agora, o interessante é o seguinte, tem um ponto curioso aqui. Os caras do Pink Floyd chamaram ela pra gravar no dia 20 de janeiro, num sábado à noite, e ela falou, negativo, não, eu tenho um ingresso pra ir ver o Chuck Berry. Não vou de jeito nenhum, marca isso aí pra outro dia. E aí eles marcaram pra o dia seguinte, no domingo. Ela foi lá no domingo e gravou. O Pink Floyd chamou ela porque ela já tinha trabalhado com o engenheiro de som do disco, né, o Alan Parsons, e aí ele falou, chama ela aí que ela pode fazer alguma coisa. E o interessante é que aquilo ali foi total composição dela. O Pink Floyd, os membros, ninguém disse pra ela, você vai cantar isso aqui. Ela foi lá e cantou totalmente no improviso. A única coisa que eles fizeram foi dirigi-la. Diz ele que o Richard Wright diz que falou pra ela, pense em dor, pense em horror, pense na morte. E vai lá e faz o que você quiser aí. E palavras da Claire Torrey, anos depois ela falando, eu escutei e pensei, que diabos eu faço? Não tenho ideia. Eu pensei por um segundo, talvez eu finja que minha voz seja um instrumento. Então ela usou a voz dela ali como instrumento, né? Ela não fala nada, ela simplesmente tá cantando ali, né? E diz ela que o Richard Wright fala que ela saiu da gravação, gravou muito rápido, saiu da gravação meio transtornada assim, meio com vergonha, pedindo desculpas, que não tinha ficado muito legal, e eles falaram, tá maravilhosa, e é realmente de arrepiar. Eu, durante essa semana, esses dias anteriores, eu ouvi o disco, fazia muito tempo que eu não ouvi o disco, mas ouvi o disco várias vezes novamente, e aquilo ali é realmente de arrepiar. Só de lembrar aqui das linhas na cabeça, já vem aquele friozinho na barriga. É incrível aquilo ali que ela fez, é um sentimento ali, é uma coisa muito legal que ela conseguiu fazer nessa música. E a real é que a música é dela também, né? Se você pensar bem. Ela chegou ali e compôs a linha que ela cantou, né? E em 2004 ela entrou na justiça pedindo direitos autorais da música. E em 2005 ela ganhou na justiça esses direitos. Então hoje em dia ela também é uma das compositoras da música, desde 2005. Se eu não me engano é ela e o Richard Wright, né?
A próxima música que virou o single do disco, né? Money. Diz eles falando que Money era, obviamente, a decisão a decisão óbvia de escolher para um single, né? O Pink Floyd é uma banda que as músicas não são, se você comparar a estrutura das músicas do Pink Floyd, não é uma banda radiofônica, com raríssimas exceções, né? Wish You Were Here, Comfortably Numb, Another Brick in the Wall, algumas outras músicas, né? Mas não é aquela banda que vai ter ali 3, 4, 5 músicas que você vai conseguir colocar na rádio. Diz eles que Money era a decisão óbvia. E, de fato, a música virou um single e estourou o disco. Eles falam que depois de Money, eles foram tocar em estádios, viraram uma super banda e atingiram o objetivo deles ali de ficar milionários e ricos. E o Gilmour fala que é uma coisa meio estranha, porque você trabalha tanto para aquilo ali e no momento que a coisa chega, você fala, por quê? E agora? Palavras dele, né? Why? What next? Por quê? E agora? O que vai acontecer? Então, assim, nossa, eu trabalhei tanto, a coisa chegou, e aí? E agora? Daqui pra frente, o que eu faço? Money trouxe isso pra eles. Outro detalhe interessante aí pra um detalhe mais técnico da música. Money é uma música de extremo sucesso, mas que tem uma composição muito estranha pra uma música popular que toca no rádio. Vou tentar explicar, vamos ver se você entende. Todas as músicas, 90% das músicas, 99% das músicas que você ouve no rádio, ou das músicas que fazem sucesso, das músicas que estão nos discos aí, elas são feitas em uma estrutura que é 4x4. Você tá ouvindo a música, você sempre vai contar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Então, por exemplo, qualquer música, vamos pegar, sei lá, Hey Jude. 1, 2, 3, Hey Jude, don't make it bad, take a sec. Então a música sempre 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. A maioria esmagadora das músicas são assim. Agora, Money não é. E é muito estranho isso, ela ter feito tanto sucesso sendo uma música tão quebrada. Ela é no compasso que a gente chama 7x4. Então, se você estiver ouvindo Money, você não conta ela 4x4. Você pode contá-la 4-3, 4-3, 4-3, ou então 7-7-7-7. Olha só, você pegar o riff, né? Tum, 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 tum. Tom 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 tom. Então ela vai até o 7 e volta pro 1, né? O 4x4, ele faz 4-4 ou 8, né? Conta até o 8 e volta pro 1. Money conta até o 7 e volta pro 1. É muito diferente isso. E é muito raro uma música nessa estrutura virar um single e fazer o sucesso que fez. Não é que não existe música assim. Há várias músicas assim. Mas não que vira um single, não que vira um enorme sucesso. Então, mais um detalhe aí louco desse disco, né? Que você fala... tinha que acontecer mesmo. É um negócio assim que as coisas se alinharam pra eles, né? E tudo deu certo. Mas o detalhe é o seguinte. Que no momento do solo do Gilmour, quando você for ouvir aí o solo, Money, quando você ouvir Money novamente, perceba que o solo, a contagem não é de 7, a contagem volta para aquilo que eu te expliquei, que é o padrão, 4x4, ou de 1 até 8. Então, você vai reparar que tem um solo de saxofone, que tá na contagem estranha, de 7 lá, e depois você vai ver que na hora do solo de guitarra, depois do solo de sax, no solo de guitarra, a música cai pro rock and roll normal, 4x4. É a hora que o Nick Mason faz a bateria. Aí o Gilmour entra e aí vira rock and roll, vira 4x4. E o Gilmour fala o seguinte, foi ótimo porque eu não precisei ficar preocupado com um tempo estranho. Porque 4x4, todo roqueiro, toda pessoa que toca música popular tá super acostumado com 4x4. É tipo assim, é tipo andar de bicicleta, então você não precisa nem pensar em tocar 4x4. Agora você tocar um 7x4, você já tem que contar ali, já tem que pensar. Então pro Gilmour ficou melhor fazer o solo em 4x4. E aí depois o solo volta pra contagem estranha. Quando você ouvir a música, presta atenção nisso aí. A última música que eu queria falar é Us and Them, que o Roger Waters, há 20 anos atrás, quando o disco estava completando 30 anos, ele falou, talvez é a música que resistiu melhor ao tempo, porque ele achava a música ainda atual, né? Porque a música fala de nós e eles, né? Essa questão do conflito entre as pessoas. Não sabia ele que hoje a coisa, acho que tá pior, né, do que lá em 2003. Mas isso é uma outra história. Acho que a música é mais atual ainda, né? Tá mais
faz mais sentido hoje do que há 20 anos atrás, né? Mas enfim, a música foi composta há 50 anos atrás e ainda tá aí fazendo total sentido, né? Essa música, a melodia dela foi composta novamente pelo Richard Wright, foi composta para um filme, que não foi usada para o filme, em 69, e eles adoram a melodia dela, mas não usaram. Acho que eles fizeram 2 discos entre o filme e o Dark Side of the Moon, e por algum motivo eles não usaram essa música. Uma questão assim, uma ótima coincidência, né? Um outro fato aí que eles deram, entre aspas, uma sorte aí. A música se encaixou ali no Dark Side of the Moon, que teoricamente teria que ter sido usado antes, que era uma música muito boa. Mas foi pro Dark Side of the Moon. No disco, quando você ouvir o disco, você vai perceber que tem muitas falas no disco, né? E novamente, para você ouvir o Dark Side of the Moon, você tem que ouvir várias vezes, você tem que ouvir com atenção. Não é um disco para você ouvir músicas separadas, não existe isso. Dark Side of the Moon é um disco para você ouvir todo, né? Ou na primeira música, ouvi-lo até o final. A experiência é essa, é a mesma coisa de, né, sei lá, você tomar vinho, mas o vinho é muito amargo, eu ponho açúcar no vinho. Tudo bem, você pode gostar de pôr açúcar no vinho, mas você tá fazendo aí um negócio que não faz sentido nenhum. O Dark Side of the Moon é a mesma coisa. Eu gosto de Time, não gosto de, sei lá, não gosto de Money. Eu só ouço Time, eu só ouço The Great Gig in the Sky. Não é por aí. O disco tem que ser ouvido como um todo. A experiência é o disco. O disco é como se fosse uma música só, né? Um disco conceito. E aí você vai reparar que cada vez que você ouve o disco, você vai percebendo coisas novas, e isso acontece o tempo todo, né? E tem muitas falas ali atrás. Todas essas falas que aparecem em vários momentos diferentes do disco foram gravadas, de fato, no estúdio. Eles gravaram essas falas no estúdio. E a história é muito engraçada, porque o Roger Waters fez o seguinte: ele punha cartas perto de um microfone e pedia pra pessoa pegar a carta, ler a pergunta e responder a pergunta alto no microfone. Então ele fez isso com várias pessoas que estavam ali no estúdio, pessoas que trabalhavam, pessoas que estavam com a banda, os roadies, o porteiro, inclusive outros músicos. Uma das pessoas que gravou foi o Paul McCartney, dos Beatles. O verdadeiro Paul McCartney gravou lá, mas o Paul respondeu as perguntas tentando fazer piada, tentando fazer algo engraçado, e não casou com a proposta. Eu acho que o Paul estava junto com a Linda, a esposa dele na época, mas a gravação deles não funcionou pro disco. Eles tiraram. O Paul tinha muito isso, né? Principalmente ali depois dos Beatles, ele tinha essa pegada de querer ser um pouco engraçado, né? Acho que ele tava nessa vibe ali que não funcionou muito bem. Mas tem um cara que trabalhava com o Paul no Wings, né? Um guitarrista do Wings, Henry McCullough, que ele tem uma frase no finzinho de Money: I don't know, I was very drunk at the time. Eu não sei, eu estava muito bêbado na hora. Tem essa frase lá, que é do guitarrista do Wings, a banda do Paul McCartney. Ele gravou essa passagem lá. A pergunta era: qual foi a última vez que você ficou nervoso? Aí ele disse: ontem. A outra pergunta era: você estava com a razão? E aí ele responde: não sei, eu estava muito bêbado na hora. Essa última frase, não sei, eu estava muito bêbado na hora, entra no finalzinho de Money. E tem a frase mais clássica do disco, que encerra o disco, né? Que foi gravada pelo porteiro do Abbey Road. Ele chamava, é um senhorzinho que chamava Gary O'Driscoll. A pergunta era: What's the dark side of the moon? O que é o lado escuro da lua? Aí ele responde: There's no dark side of the moon, really. Matter of fact, it's all dark. Você ouve claramente isso no final da última música. E ele responde, né? O que ele tá dizendo: não existe um lado escuro da lua na realidade. A verdade é que ela é toda escura. Não tem um lado escuro da lua, ela é toda escura. Então, essa é a última frase. O disco fecha com isso aí, né? E foi gravado dessa forma que eu expliquei. Esse disco aí marcou a carreira do Pink Floyd. Eles atingiram o objetivo deles, viraram ricos, famosos, super estrelas com esse disco. E ele não só foi um sucesso mercadológico, mas ele é um sucesso artístico, com certeza. E esse é o segredo, né? Os gênios conseguem fazer isso. Criar algo que vende muito, mas que também é aquela coisa que artisticamente tem um valor muito grande. E o Dark Side of the Moon é exatamente isso. Ele é perfeito em todos os sentidos. A capa, o conceito, as músicas, os elementos são colocados ali, a dinâmica, a questão do tema, de ter um início, de ter um fim. Espetacular, como o Roger Waters fala.
o disco não tem nada plástico nele, não tem nada que foi assim, que foi produzido no sentido, sabe, no sentido artificial, não tem nada de artificial, ele é todo orgânico, tudo aconteceu de um jeito natural, e esse é um dos segredos do disco, ele fala, né? E o Gilmour diz: eu me lembro claramente do momento que sentamos para ouvir o disco finalizado, e eu pensei, meu Deus, nós realmente fizemos algo fantástico aqui. Mas ele fala outra coisa interessante, que é o seguinte: eu adoraria ser uma pessoa que colocasse os fones e ouvisse esse disco pela primeira vez. Nunca tive essa experiência, mas teria sido legal. Ele queria ter sido uma pessoa que colocou o fone ali, deixa eu ouvir esse disco aqui, pela primeira vez, sem saber o que era, né? Porque ele, enfim, né, desenvolveu, gravou, cantou, tocou no disco. Então, quando ele ouviu ali o disco pronto, que ele falou, nossa, isso é fenomenal, não era a primeira vez que ele estava ouvindo, né? Era simplesmente o disco pronto, ele já estava acostumado com aquilo ali, ele queria ter o impacto de ouvir pela primeira vez. Bom, a minha opinião sobre o Dark Side of the Moon, honestamente, eu acho, isso é a minha opinião apenas, né? Eu sei que música desperta muitas paixões, as pessoas, por algum motivo, às vezes ficam ofendidas com coisas que a gente fala sobre música, não sei por que isso, mas, né, acho que todo mundo já passou por isso, né? Você fala alguma coisa de música, a pessoa não gosta e pessoas brigando por causa de música, é um negócio que eu não consigo entender muito bem. Mas, voltando ao ponto, a minha opinião, eu acho o melhor disco de todos os tempos, né? É o meu disco favorito. Se você chega pra mim e fala, você tem que escolher um disco de rock pra levar pra uma ilha deserta, o disco que eu vou escolher é o Dark Side of the Moon. Eu acho ele perfeito em todos os aspectos. Se um gênio da lâmpada chegasse pra mim e falasse, você pode escolher ter feito qualquer disco na história, qual disco você gostaria de ter feito? Eu vou voltar ao tempo e você vai ser o compositor desse disco. Eu falaria Dark Side of the Moon. Aconteceu comigo com Time, especificamente a música Time, que novamente é difícil no Dark Side of the Moon você falar de uma música, porque é o disco todo, mas uma música específica que eu acho a mais interessante é Time, pela melodia, pela letra, pelo solo de guitarra. E eu lembro exatamente onde eu estava, o que eu estava fazendo no momento que Time me chamou a atenção. Eu lembro do pedaço da música, que eu estava sentado no meu computador, molequinho, ouvindo música ali, mexendo na internet. E teve um momento que eu falei, o que é isso aqui? Sabe aquele momento que você fala, que a coisa te chama a atenção, você tá em outro mundo, você tá num mundo paralelo e a música vai lá e te traz. Opa! Eu lembro exatamente, é na volta do solo, embora o solo seja incrível, como eu já disse, é na volta do solo na hora que retorna pro verso. And you run to catch up with the sun, but it's sinking. Essa parte eu lembro exatamente, eu falo, opa! E aí, ouvi a música ali mais 50 vezes no dia, talvez, né? E aí depois, na época de internet, né? As músicas, a gente baixava as músicas antigamente tudo separado, né? Aí depois fui descobrir que a música fazia parte de um álbum e aí descobri o Dark Side of the Moon, né? Mas Time foi a música que me chamou a atenção pro Pink Floyd. E foi a música, assim, que eu lembro exatamente onde eu estava, o que eu estava fazendo. Então, espetacular, né? Em 2007 eu tive a oportunidade de ver o Roger Waters ao vivo. Ele tocou esse disco todo lá no Rio. Eu acho que a turnê chamava Dark Side of the Moon, 2007. Tocou na íntegra. Tava moleque lá, com toda a exposição. Tava ali na grade, literalmente na grade, na primeira fila. E a experiência de ver um show do Roger Waters é sensacional pra quem é fã e pra quem não é fã também. Mas pra quem é fã é incrível. E ali na grade, o Roger Waters, ele é um cara que ele interage com a galera que tá ali na frente. Ele olha dentro da sua cara enquanto ele tá tocando. Então, ele é muito carismático no palco, ele sente aquilo ali, ele transparece aquilo, uma experiência sensacional. Esse show do Roger Waters. Eu ouvi novamente em 2018, infelizmente perdi a turnê do The Wall. Eu não lembro quando foi, mas perdi, não. Tava com o ingresso comprado, com os tickets comprados pra viajar, mas não pude ir. Por forças exteriores. Por forças mais fortes, não pude ir. Mas em 2018, nessa última turnê dele, eu fui. E incrível também. Agora, interessante é que Time, em 2015, eu estava vendo o show do Gilmour em Curitiba. Foi espetacular, porque eu não conhecia Curitiba e foi num lugar assim, num lugar entre umas pedras em Curitiba, num parque, um lugar muito legal. Combina muito com o show do Pink Floyd, assim.
E o show do Gilmour foi incrível. É uma proposta diferente do show do Roger Waters. O show do Roger Waters é um espetáculo que te impacta mais. O show do Gilmour é uma coisa mais musical. Do Roger Waters tem o telão imenso, tem as luzes, tem o porco voando. Então o show do Roger Waters é mais assim, é mais um espetáculo. O show do Gilmour também é um espetáculo, só que é mais contido, mais focado na parte musical, né? Tem um telão também, mas é um show mais normal, vamos dizer assim. Agora o interessante é que, novamente, Time, um solo impressionante. No show de Curitiba, ele mascou o solo todo. Não estou reclamando, porque eu nunca imaginei na vida que eu ia ver um show do David Gilmour, porque ele é um cara que sempre falou que não gosta de fazer turnê, e esse show dele, acho que foi em 2015, 2015, foi a primeira vez que ele fez um show aqui na América do Sul, né, pra você ver. Então, nunca achei que eu ia ver um show do Gilmour, mas quem pôde ir foi muito legal, foi demais. Mas em Time, ele mascou o solo todo, aí eu tava... Vamos agora! E aí... Puta, não é? Mas enfim, tá valendo. Tem muito crédito. Enfim, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, gostado das informações que eu passei aqui, gostado desse bate-papo sobre música. E lembre-se, se você gostou mesmo, dá um like que ajuda o vídeo a chegar a outras pessoas. O algoritmo do YouTube funciona assim. E se inscreva também para você não perder os outros vídeos que eu fizer aqui. Beleza? Então é isso aí, a gente se vê na próxima.